Olá pessoal do movimento Pernambuco é meu país, do canal aqui Pernambuco é meu país, simpatizantes e pessoas que gostam do canal Pernambuco é meu país e da página Pernambuco é meu país. Hoje eu venho trazendo uma questão importante sobre guerra civil. Como seria o Brasil se acontecesse uma guerra civil, né? Vamos primeiro entrar na questão separatista, né? Antes de eu começar, peço que você se inscreva no canal Pernambuco é meu país, deixe o teu like, tá bom? E clica no sininho para receber as notificações. Bom, vamos primeiro trazer a questão separatista, né? Que Pernambuco, né, se tornou um país e Alagoas, né, Antemão tinha dito que iria ajudar Pernambuco, né? Eu vou deixar os anos na tela. Só que Alagoas traiu, né? Isso todo mundo que estuda história sabe disso, né? O estado de Alagoas naquele tempo traiu e com isso, né? Se perdeu-se as causas separatistas para a coroa, né? Se perdeu-se muitas coisas, né? E lembrando que também teve um período em que Pernambuco, que hoje se encontra Paraíba, Rio Grande do Norte, né, e meados da Bahia, pertencia a Pernambuco, né, no período colonial. Então, se tornou Pernambuco, esses estados foram criados, mas Pernambuco acabou sendo um estado como mãe, né? Porque Rio Grande do Norte, Paraíba, vieram de Pernambuco, né? Partes também de Alagoas e partes também da Bahia. Mas como eu vinha falando, Alagoas traiu, né? E por isso que Pernambuco também fez uma grande diferença para que Pernambuco não avançasse no período de separatismo contra a coroa portuguesa, né? E contra é, diversos fatores. Então fica a questão monarquista, né? Que apesar de nós apoiarmos, acharmos que Pernambuco poderia ser um país independente e ter uma coroa independente, né? Se não fosse esses problemas, criar uma própria monarquia independente, né, da coroa portuguesa, é uma causa para se pensar, porque aqueles separatistas daquele tempo eles pensavam diferente. Hoje os separatistas pensam diferente. Existem diversos segmentos separatistas. Você é separatista, mas você é monarquista ou não monarquista. Como eu já falei, o movimento Pernambuco, meu país, defende o monarquismo, né, mas o monarquismo independente. Não que isso vá acontecer, né, porque é, o que era para acontecer hoje já era para ter acontecido há muito tempo atrás, né? E que se fosse acontecer hoje a questão da monarquia em Pernambuco, a gente vê como algo muito que é possível sim, não é impossível, mas muito difícil, né? Porque encontra várias barreiras é, no país chamado Brasil. Continuando, né? O Brasil ele está dividido atualmente em esquerda e direita. Então, como aconteceria, né, nossa visão, como aconteceria essa guerra civil, né? Então, os primeiros estados que ficariam, né, todo mundo sabe que o Nordeste, o que predomina é a esquerda, né? Então, seria Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? É, o estado do Ceará, o estado da Bahia, o estado do Pará, né? E todos esses estados seriam, né, contra os estados de regiões e estados de São Paulo, Goiás, Alagoas, Amazonas, Acre, Brasília, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe.
deixo aqui, isso não quer dizer que seria dessa forma, né? Quero deixar isso bem amplo, é só um resumo que possa ser, né? Uma guerra civil, se acontecesse hoje atualmente, nós acreditamos que ia acontecer esses estados contra esses estados, né? Então, seria mais ou menos assim que aconteceria a guerra civil, né? Porque esses estados, né, os estados aqui do Nordeste, a maioria ficaria contra os estados do Sul, porque como eu já venho falando no começo desse vídeo, o Nordeste o que predomina é a esquerda, né? E no Sudeste o que predomina, né, é a direita, né? E o Partido Democrata. E aqui no Nordeste, o que predomina sim é o PT, o PSOL, né? O PT com muita força no interior, né? Só que isso vem mudando há um pouco dos tempos, porque teve as eleições agora de 2020 para prefeitos, né? Num atual país chamado Brasil. E o que acontece é que a gente viu sim, a esquerda um pouco enfraquecida no Nordeste, mas não derrotada, né? A gente viu uma centro-esquerda, né? Ou centro-direita, ou centrão, como você queira chamar, com mais força, né? Porque são partidos que não estão nem de direita nem de esquerda, fica naquele meio termo. E a população estava querendo isso, né? Então por isso que esses partidos agora atualmente estão com força, né? Partidos do Centrão. Isso reflete uma guerra civil, reflete porque é tudo questão de política, né? Então, por que os estados, vamos agora entrar em outra questão, por que esses estados ficariam contra, né? Se acontecesse uma guerra civil contra, né? Porque Alagoas, né? Ficaria atualmente novamente contra, né? É, contra o Nordeste em geral, praticamente, né? Lembrando que Alagoas agora o que está governando agora Alagoas são partidos de pró, né, bolsonaristas, né? Tem aí Collor, né? E que já foi ex-presidente do Brasil. E ele é ex-presidente do Brasil, então isso reflete uma guerra civil, né? Então acreditamos que Alagoas não ficaria do lado, né, dos estados que seriam de esquerda. Podemos estar enganado, mas acreditamos que seria isso, né? Outra questão também, por que o estado de Manaus não, perdão, Amazonas ficaria também contra, né? E estado do Acre. Vamos levantar em questão a questão principalmente do Amazonas, porque o Amazonas atualmente o que está predominando na capital de Manaus, estamos de olho nisso, é a direita, né? Essa direita que está sendo apoiada e financiada também por igrejas, né? Isso reflete também a bancada evangélica, que é muito forte ali em Manaus, devido à igreja chamada M12, né? E igrejas que tem ali em Manaus. Isso reflete uma guerra civil, reflete, porque a gente vê que Manaus não ficaria, né? E o Amazonas, não sei da parte do interior, mas falando de uma forma geral, o Amazonas ficaria também contra essas regiões de esquerda e ficaria do lado, né, dos estados de direita. Então, Amazonas, Acre é meio termo, não sabemos ao certo porque o Acre pode mudar, né? Então, Amazonas ficaria contra o Pará, lembrando que Amazonas, as pessoas que são amazonenses e do Pará, elas têm as pessoas que são do interior do Pará e do Pará têm não se dão muito bem com as pessoas do Amazonas. Isso eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? Mas tem uma rixa entre amazonenses e pessoas do Pará, paraense, né? Isso reflete a Amazônia, né? E lembrando que a Amazônia é um fator principal atualmente
para questões de países, questões globalistas, questões separatistas, então envolve muito isso. E o Pará sim ficaria do lado dos estados da esquerda, né? O Pará contra também Amazonas, que está sendo atualmente, né? Está com força devido a essas igrejas, né? Que estão manipulando de certa forma o estado do Amazonas e as pessoas do Amazonas para que sejam de direita, né? E não apoie nem separatismo, não apoie é, as questões de reservas ambientais e tantos outros fatores que envolvem ali o Amazonas. E isso é muito importante porque o Nordeste, né, a região Norte e Nordeste sempre foi de esquerda,